Olá, galerinha! Hoje nossa nova lição será sobre representação decimal. Roda a musiquinha. Chega! Muito bem. O que vem a ser uma representação decimal? Acho que estou muito alto. Deixa eu abaixar aqui. Ok. O que vem a ser uma representação decimal? Representação decimal, vamos falar sobre frações. Então, por exemplo, eu tenho uma fração como 3 décimos e eu quero transformar essa fração em um número decimal. O que é número decimal? Número decimal é aquele número que tem aquela vírgula. Nós utilizamos número decimal em reais, porque existe a parte que é, por exemplo, 125 reais, 35 centavos. Isso chama-se número decimal. Ah, então número decimal é aquele que tem vírgula? É, mas não pode falar assim, tem que falar número decimal. Acho que eu fiquei muito baixinha, né, gente? Muito bem. Vamos dar um exemplo de número decimal. Guarda noturno, gente. Tá passando na hora certa. Muito bem. A representação do número decimal. Então, eu tenho uma fração, como por exemplo, a que eu acabei de falar, 3 décimos. E eu quero transformar esta fração em número decimal. Então, a gente fala que aqui está na forma fracionária e eu quero transformar em um número decimal. Para eu transformar um número decimal, eu tenho que saber que eu li 3 décimos. Quando eu for colocar na forma decimal, eu também tenho que ler 3 décimos. A grande sacada está na quantidade de zeros que tem o décimo, o centésimo e o milésimo. Não entenderam? Vamos lá. Primeira coisa que eu vejo, o número decimal aqui, ó, décimo, tem quantos zeros? Muito bem. Então tem um zero. Pensei que estava mais longe. Um zero. Então, como só tem o 10, só tem um zero, é óbvio, senão não seria 10. Então, eu só posso ter uma casa depois da vírgula. Sim, uma casa depois da vírgula. E como eu faço isso? Faço isso da seguinte maneira. Primeira coisa que você vai fazer é colocar o número que está no numerador depois do sinal de igual, deixando um espacinho. Então, aqui eu vou colocar o 3. Tá, e aí, da direita para a esquerda, como o 10 só tem um único zero, eu vou contar uma casa decimal. Então, uma casa decimal, que é o 3, vírgula. Ah, pus a vírgula. Tá, contei uma casa decimal, coloquei a vírgula. Que número que eu ponho antes da vírgula? 0. Mas o 0 não era depois da vírgula porque só tem uma casa decimal? Sim, sim. Pego o numerador, coloco o numerador ali. O décimo tem uma casa decimal. Então, eu vou contar uma casa, vírgula.
e depois eu não posso ler vírgula 3. Eu posso ler vírgula 3. Quantos, por exemplo, centavos que você tem? Vírgula 3. Fica meio estranho. Então, é 0,3, que continua sendo 3 décimos, porque só tem uma casa decimal por conta que é décimos. E se for centésimos? Vamos fazer. Só que eu vou mudar. Vou colocar mais número aqui, ó. Vou colocar o 1 e vou colocar também o 5. Uau! O número ficou grande, hein? Pera aí, gente. Vocês perceberam que eu tô sem óculos hoje? Aconteceu um pequeno acidente com meus óculos. Estou esperando o novo óculos chegar, mas eu não abandonei aquele que me seguiu por todos esses meses da quarentena, sessentena e todas as enas que tem. Voltando para cá, ficou meio torto, né? Vamos fazer direitinho? Eu exijo que faça direitinho, não estou fazendo direitinho, então deixa eu colocar aqui, ó. Centésimos. Parece que está acabando a tinta do canetão. Muito bem. Olho sempre o denominador. Lembrando que é número decimal, por enquanto, a gente está vendo décimo, centésimo e milésimos. Todos têm 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Tá? Por enquanto. Ok? Então, como é que eu coloco a vírgula? Vou transformar esse número fracionário num número decimal? Se é 513 e embaixo é 100. Lembra do que eu falei? Primeira coisa que a gente faz é colocar o numerador. Numerador 513. Tá. Agora eu olho o denominador, que é um centésimo. O centésimo tem 2 zeros. Muito bem, 2 zeros, ó. 1, 2. Se ele tem 2 zeros, eu vou contar quantas casinhas da direita para a esquerda para eu colocar a vírgula. 2 casas. 2 zeros, vou contar 2 casas. Mas as 2 casas, as 2 casas que eu vou contar é do 3 para o 5 ou do 5 para o 3? É do 3 para o 5. Sempre da direita para a esquerda. Não esquece desta parte importante. Então, 2 casas decimais, porque é centésimo. Então, eu conto uma casinha, 2 casinhas, vírgula. Nossa! Ih, não ficou 0 aqui. Como eu leio isso? Outro truque. O número que está antes da vírgula, nós vamos ler inteiros. Eu acho que eu fiz um vídeo disso. Inteiros. O número que está depois da vírgula são os decimais. Só que neste caso em específico eu vou ler 5 inteiros e 13 não é décimos. Porque que número que está aqui? 100. Então vai ser 13 centésimos. Centésimos. Certo? Facinho, né, moçada? Meu. É muito fácil, mas não para por aí. Aguarde um minuto. E eu voltei. E eu voltando. Vocês viram que eu tô de óculos, gente? Ó, 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 ó. Roda a vinheta.
chega. Então, o que aconteceu agora? Agora, eu já tenho um número que está na forma de número decimal. E eu quero transformar este número decimal em um número fracionário. O que eu faço? Agora vem a parte fácil. Deixa eu trocar de canetão. Peraí. Tá pensando o quê? Tô cantora hoje. Muito bem. Olha que fácil. Tampa a vírgula. Depois eu explico passo a passo, tá? Mas esse é o jeito fácil. Tampa a vírgula. Leia um número. 39. Oxe, peraí. Oxi. Aqui. 30. Eita, que negócio difícil. Peraí. 39, professora. Então, vamos colocar o 39 aqui, ó. 39 sobre quantas casas tem A depois da vírgula deste número decimal? Uma. Gente, uma casa decimal é décimo, centésimos ou milésimos? O que você acha aí desse lado? Décimos. Muito bem. 39 décimos é o resultado final. Uau! Que fácil! Mas existe também uma outra maneira de representar. E eu vou falar aqui. Mas é difícil? Não, nada é difícil. Então, olha só. Eu vou colocar na forma de representação decimal exatamente do jeito que eu leio esse número aqui, sem esquecer da vírgula. Olha só. 3 inteiros e 9 décimos. Como você sabe que é décimos? Porque só tem uma casa depois da vírgula. Se tivesse duas era centésimos. Se tivesse 3 era milésimos. Mas só tem uma casa depois da vírgula. Mas não deu a mesma coisa. Aí é que tá. Vamos ver se vai dar a mesma coisa. Virou uma forma mista. Tá vendo só metadinha? Uma forma mista. Vou transformar essa forma mista em uma fração imprópria. Lembrando que toda vez que tiver um número misto, ele se transforma em uma fração imprópria, onde o numerador é maior que o denominador. Vocês querem ver que isso vai virar isso? Mágica. Matemática é pura mágica. O que eu faço aqui? Eu faço 3 vezes 10. Lembrando que o 10 permanece. 10 vezes 3, 30. 30. Mais, ficou feio, né? 9, 39. Olha só. Eu posso fazer assim? Pode. Matemática, gente, existem diversas maneiras de se chegar na mesma resposta e eu insisto nessa parte. Porém, você só precisa exemplificar como é que você fez. Então, representação decimal. A gente pode transformar o número fracionário em um número decimal, ou a gente pode pegar até um número decimal, transformar num fracionário, porque
Sabe aquele negócio de prova real que a gente fala assim, que era de 1900 e nada? É mais ou menos isso. É claro que no livro, com licença, deixa eu pôr meu óculos, A Conquista da Matemática, nós temos na página 100 e... Calma aí. Então aqui, ó, você vai ler, você pode ler a página 172, tem uma explicação também na 173, tem uma explicação na 174, uma explicação na 175 e temos uma reta numérica na 176. Porém, deixa eu ver, gente. Porém, o que eu mais... Você pode ver o vídeo, assistir o vídeo, voltar o vídeo diversas vezes e também consultar o livro para você conseguir realizar as suas atividades, ok? Espero que tudo tenha sido explicado da melhor maneira possível, que vocês consigam resolver os exercícios que eu vou propor fazer agora e até a próxima aula. Tá já, gente? Volto explicando uma outra coisa de número decimal também. Abraços!